Mas assim, voltando, porque para pegar um gancho sobre os diagnósticos diferenciais, e eu tenho na minha prática clínica, eu quero ouvir de vocês também, quando esse paciente não se encaixa em nenhum diagnóstico diferencial, eu vou dar uma olhada no intestino desse cara. E já imagine alguma coisa de permeabilidade intestinal ali, de leaky gut, de desbiose. E aí eu queria chegar nesse ponto contigo, sobre a permeabilidade intestinal, sobre o leaky gut, a desbiose. E o que a spikeopatia tem em relação, porque passado, então, um momento de pandemia, começaram a surgir muitos pacientes com problemas de memória, queda de cabelo, Fadiga, reativação de fadiga. doenças pré-existentes. Aí precisavam de ti mais uma vez. E aí, Achou que o corticóide exatamente. já tinha... E aí o universo conspirou mais uma vez. Quando Então nos achou que ia conta. descansar um pouquinho. Sabe como eu me sinto, se eu dar risada? Eu me sinto meio Forrest Gump, sabe? Quando via, eu nem tinha noção do que era SIBO. Descobri depois, Small Intestine Bacterial Overgrowth, mas eu não sabia o que era. Eu só vi o seguinte, olha de novo o universo. Eu vi que final de 22, começo de 23, começaram a aparecer pacientes com quadro clínico de Covid longa. Para quem está nos assistindo, a Covid longa são sintomas parecidos com aquele que você acaba de recuperar da Covid, mas demora 1 mês, 2 meses para você voltar a ser o que você era. Que é cansaço, fadiga, alteração de memória. E começou a aparecer um atrás do outro. E eu não tive isso em 2020, tive muito pouco, Covid longa em 2020. Eu não tive em 2021. Eu comecei a ver 3 a 4 casos novos por dia com o mesmo padrão de sintomatologia que era da Covid longa. O mesmo padrão. Eu falei, tem alguma coisa errada. Será que essa nova subvariante Ômicron, ela tem mais facilidade de perpetuar no intestino? Mas eu sei que o que causa a patologia da doença é a spike. E se ela... Ainda não pensei no intestino ainda. Eu falei, será que ela tem mais capacidade de ficar num reservatório qualquer? E a spike fica circulando e o cara não cura nunca? Bom, aí eu achei esquisito aquilo. Aí, de novo, como você vê, eu queria resolver, que eu não gosto de não entender o que está acontecendo. Eu quero entender o que está acontecendo. Isso tem que ter will, tem que ter vontade, gente, para resolver um problema. Aí eu meditando, eu queria entender, meditando, aí... E o carnaval, esse pessoal chama a gente para ir em camarote. Eu não tenho mais idade para camarote. Tô bem, tô em forma, não tenho mais idade para camarote. Pode mais... repassar o... vocês são jovens. Vou deixar os contatos aqui. Não, vocês são jovens ainda, vocês são jovens. Aí eu fiquei em casa e assisti uma live, que eu converso muito ainda com o Shankara. E o Philip Macmillan, uma vez eu fiz um Zoom com todos os cientistas, com todos os Shankara, o Philip Macmillan, não me conhece por causa disso, para explicar porque eu achava que o dia certo para dar o corticoide. E conversava com todos lá, do mundo inteiro. Aí o Shankara ainda conversa até hoje. E o Peter McCullough também. Aí o que aconteceu? Eu assisto uma live, eu tô vendo o Shankara, o Philip Macmillan, do Reino Unido, falando para o Shankara que, olha, o vírus tem uma capacidade bacteriofágica. Falei, como é que é? O SARS-CoV-2, ele consegue se crescer na vigência de matar as bactérias e se crescer. Falei, poxa, o reservatório está aí. Ele fica se replicando, o sistema imunológico não vai pegar nunca, porque é na bactéria. E eu não conhecia o leaky gut ainda. Não conhecia ainda o leaky gut. E aí ele fica se replicando. Ah, já sei. Eu vou infestar de probióticos sadios. Vou dar um antibiótico para matar essas bactérias que favorecem o vírus. Vou dar a natoquinase, porque o Peter McCullough fala que em tubo de ensaio quebra a spike. Vou dar a ivermectina, porque a ivermectina também tem a sua ação até de bloquear e até de impedir a replicação de um possível vírus no intestino. E vou tratar. 1 mês depois, o senhor de 83 anos, só 4 semanas, mas a melhor a gente vê que realmente ocorre atualmente é de 6 a 8 semanas. Mas ele falou, voltei a comer, voltei a jogar basquete, minha memória voltou. Eu falei, agora eu tô com um problema. Como é que eu vou explicar isso? Eu não tô entendendo o que aconteceu aqui. Aí eu fui estudar. Os problemas do intestino, fui estudar o leaky gut. Aí eu vi que tinha um estudo de um chinês lá atrás, dizendo que quem tem Alzheimer
tem uma diminuição de bífidos, ou praticamente não tem nenhum. Tinha esse estudo comprovando. Nem todo mundo que desenvolve Alzheimer é por causa disso, mas tinha esse estudo. Aí eu comecei a ver o que era ácido graxo de cadeia curta, que sem a bífidos a gente não produz, e ele era responsável pela cognição. Aí eu fui fazer um levantamento da bífidos, vi que ela é responsável para prevenir o crescimento de patógenos. Aí eu vi que ela equilibra o sistema imunológico. Aí eu vi que ela mantém a integridade da barreira da mucosa intestinal. Falei, meu Deus, porque eu vi isso, mas eu só fui atrás da bífidos depois que eu vi a Sabine Reisen falando que ela acabava. Então eu costumo dizer que existe desbiose, que eu não tenho experiência com isso. O professor Ricardo Zimmermann tem um monte de experiência, a doutora Sabine Reisen faz estudo disso. Tem uma doutora Denise Carvalho, que eu botei no curso de Spike, ela estuda muito, mas não faz pesquisa. Inclusive, ela deu uma palhinha para explicar na aula de Spike, da Cine pós-Spike. E aí, eu comecei a entender, mas aí eu fui mais simplista. Tanto que o nome do estudo, eu falei assim, bom, vou ter que publicar um estudo. Aí passei para a Raíssa começou a dar os probióticos, ela começou a ter resultados só depois dos probióticos, mas ela tem uma linha dela, da observação dela, que ela desparasita, dá um monte dos medicamentos. E eu tenho uma filosofia, como eu tive resultado só com 3 medicamentos e um período curto de antibiótico, quando o tratamento é muito longo, nós temos que pensar na adesão. Então, se você dá muito, o remédio pode ser que atrapalhe, mas ela teve resultados incríveis. Ela apresentou agora no Maranhão os dados dela. São incríveis, mas ela só começou a apresentar depois que ela usou o probiótico. Eu fiz questão de dividir isso com o Francisco, com todo mundo, para o pessoal fazer. E eles começaram a ter resultados. E aí, o que acontece? Aí eu ia publicar o estudo. Aí eu falei, Raíssa, dá os seus casos, não sei o quê. Falei com a doutora Ruth Coste, que está lá no Texas, e para ver se ela podia nos ajudar, porque eu não tenho experiência em desenhar estudo, nada disso. Aí ia ser difícil, porque o meu tratamento tinha menos medicamentos do que o da Raíssa, aí nós não íamos conseguir uniformizar, e o trabalho ia ser cheio de críticas. Aí me aconselharam fazer relato de casos. Aí eu tive 5 casos emblemáticos. Se tiver chato, você me conta, mas são muito curiosos. Lindíssimo o estudo. E aí, o que acontece? Veio uma mulher que não tinha tomado vacina, ela tinha tido uma encefalite por outra causa, depois dessa encefalite ficou com uma cicatriz e tinha convulsão. Tudo bem, controlaram a convulsão com ácido valproico. Aí depois que ela teve Covid, começou a ter convulsão de novo, e muita convulsão. A ponto dos colegas não conseguirem controlar a convulsão. Dava uma melhoradinha, mas não conseguia controlar. Depois que ela teve a outra Covid, aí saiu fora de controle, a ponto que teve que internar, etc. Mas ou eles davam remédio, ela não conseguia acordar, levantar da cama, ou tiravam um pouquinho o remédio, já tinha convulsão. Gente, tem 2 medicinas, uma antes da Covid e outra depois da Covid e das vacinas. E às vezes os colegas, eles tentam aplicar soluções para os modelos que eles têm pré-Covid. Só que o problema é outro, as soluções são outras. Então, o que acontece? Eles não entendem quando tem esse grau de comportamento que não está se comportando como padrão pré-Covid. Essa convulsão não se comportava com isso. Isso é sensacional, Roberto. Tu está dizendo, então, que ao terem fechado os olhos para a medicina durante a pandemia, eles fecharam os olhos de forma definitiva para a medicina do resto da história? Porque você fala que existe spikeopatia, é agressivo, porque a gente sabe que a vacina produz spike, mas o vírus também produz. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Para mim, vacina é coisa do passado. O que eu quero entender é por que as doenças estão sendo reativadas e antes não tinha. O que eu sei, que a gente estudou, eu fiz pesquisa, é que a proteína spike, às vezes, só do imunoterápico de RNA mensageiro, porque não tem proteína do nucleocapsídeo, e a gente não vê essas encefalites, não tem estudo mostrando que tem do vírus. Eu peguei algumas encefalites quando os casos eram muito graves, mas assim, no dia a dia a gente não pegou. Mas a spikeopatia é meio um tabu, mas não tem como, porque estão todos os documentos, a spike está lá no encéfalo, a spike está lá no miocárdio, a spike está no célula CD4 inibindo a resposta imune.
Então você via a spike tudo quanto é canto. Ovários. E independente ovários. do tecido que ela está, o tratamento ele vai Vai pelo pegar, intestino. porque... Não, na realidade é o seguinte, aí eu vou dizer da Pela onde... permeabilidade. vamos dizer da onde da fonte que eu entendi. Então, por exemplo, quando você... Antes disso que a gente estava falando do intestino, né? Mas eu tinha um gancho que eu ia falar para vocês que era interessante. Mas então você vê a spikeopatia, independente do que ela é. O que é a spikeopatia? O vírus, vamos supor que ele é um porco-espinho, para vocês que estão assistindo, e aí o espinho é a spike. A spike é o que causa a doença. Então, voltando para a história da Covid longa, eu falei, deve ter fonte de spike. Aí eu fui estudar e vi que acaba com a integridade da permeabilidade. Então, não só porque o vírus se replica e absorve, mas absorve muito mais porque cria uma inflamação. E o que eu ia falar era diferente, era isso. Existem várias disbioses, você fala disbiose veículo. Existe a disbiose da Covid, você já sabe qual é, pela spike, que inflama. Então, a disbiose é um campo, é um admirável mundo novo, que a medicina vai crescer muito. Vai ter umas soluções que a gente nem imaginava que teriam. Se o pessoal deixar, porque hoje eles fazem a propaganda deles, é só para o médico prescrever e não cuidar do paciente. Existe uma diferença muito grande em prescrever medicamentos e você cuidar do seu paciente. Você tem que pensar em tudo isso. Então, se deixarem, né? Se deixarem. E aí, o que acontece? A gente, essa SIBO, que eu não sabia o que era, que é sobrecrescimento de bactérias, que não é nem da Clostridium. Então, o pessoal faz exames dessas pessoas, vai lá mostrar que está inflamado, que tem calpopetina, que tem mais histamina, que tem mais... Ok, mas o que está inflamando? Olha a nossa sorte no meio dessa bagunça. Você pega algumas pessoas com SIBO, você não sabe o que está inflamando. Você não tem ideia do que está inflamando, mas a gente trata. Você tem uma colite ulcerativa, você trata. Mas você não sabe por que a pessoa desenvolve aquela úlcera. No caso específico do vazamento intestinal que você falou, leaky gut, que é síndrome do intestino permeável. Nesse caso específico, o que muda é a proteína spike. Tem outros SIBOs, outras alterações que acabam com a integridade, que dependem da alimentação. Aí as pessoas estudam muito, diz que o glúten, diz que etc., eles aumentam a permeabilidade intestinal, esse glúten, principalmente o transgênico. Então, por isso que as pessoas... O estresse. O estresse, sem dúvida nenhuma, que dá o colo irritável. Então, voltando aqui, a disbiose da Covid parece mágica, porque eu vi depois que a Sabine Reisen falou que acaba com a bífidos. Eu, sem querer, repus com um monte de bífidos, eu não tinha noção do que eu estava dando, como eu falei para vocês, depois eu vi que tinha 3. E aí, como você falou brilhantemente, eu comecei a contar, incrível como ele vai entendendo logo. Ele já falou, você faz uma terraplanagem para tirar o equilíbrio nocivo, porque está em equilíbrio nocivo lá. Uhum. Estão em equilíbrio, a natureza se equilibra. Você dá um antibiótico, e aí depois você povoa, e ainda tem uma dieta, que a minha nutricionista, eu pedi para ela desenhar a dieta, que cresce, que ajuda a crescer, que seriam os pré-bióticos, que ajuda a crescer a bífidos. E a pessoa fica mais saudável. E aí, olha só que interessante. Quando você tem a spikeopatia, que é a proteína que está circulando, e na nossa tese, a fonte principal, eu não sei se é a única, vem do intestino, e aí eu vou explicar como que eu tive a ideia para entender também por causa da vacina. É fácil entender que o vírus se replica, que tem spike lá, se ele replica no bacteriófago. Depois eu vou explicar como é que a vacina entra nessa história. Então, o que acontece? A hora que você tem essa alteração dessa permeabilidade, não passa só spike. Passam também outras toxinas. E a gente sabe que modulam o sistema imunológico, modulam o sistema nervoso. Então, como eu falei numa entrevista que eu dei lá para o Peter McCullough, cara, então, eu me sinto Forrest Gump. 10 milhões de pessoas assistiram essa nossa entrevista e foi em rede nacional nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante, mas não é impressionante, é aquilo que eu expliquei, é desejar o bem de terceiros. E para essa solução, como ela é boa para a maioria da população, acabou espalhando. E eu estou fazendo agora clinical trials. Já tem gente querendo patrocinar.
o estudo que eu estou fazendo, estou desenhando com o IDOR, que eles têm experiência em publicação, para desenhar o estudo bonitinho, eu só estou dando as orientações quando que eu quero avaliar. Então, quando você vê esse leak gut, eu não via leak gut antes da Covid. Os gastroenterologistas talvez viam muito e olhavam e estudavam. Eu não via. Se eu comecei a ver, porque é o que eu falei, olha a mágica, eu reponho o que tira. E imagina aquele castelo de cartas, você tira uma carta, cai tudo. Agora imagina o contrário, você reverte o filme. Você põe a bífidos, volta tudo. Terra planou, como diz o Ricardo agora. Então, mas é uma coisa que chama atenção. Poxa, pergunta pro Francisco Cardoso, o Everton, a Marielle que publicou. Todos os colegas que eu dividi esse conhecimento, eu botei de coautor no trabalho porque eles me serviram de quê? De dados para confirmar. Ninguém ganha nada sozinho. Eu tenho centenas de metagenômicas de shotgun. Imagina ele, ó. E as bifidobactérias desapareceram. Desapareceram nessa fase pós-pandêmica. É impressionante. Desapareceram no intestino das pessoas. Eu acredito que é um projeto. Isso foi proposital. É isso que eu ia te perguntar, tá? Tem no meu livro um capítulo. A Covid que eu vivi é muito diferente da que te contaram. Então... Nesse novo livro. A Era dos Semideus, uma evolução na espécie. Mas olha só, o Alessandro Loyola fala muito da agenda de desmasculinização da sociedade. Eu gosto muito dele. É, um amigo nosso, né? Tá. Agora, existe uma agenda mesmo, porque é muita coincidência temporal a gente ter o vírus tendo o impacto que ele teve, agora após Covid, vários outros desenrolares da pandemia, a resposta pandêmica do jeito que foi estruturada, que foi pior emenda do que o soneto. Existe uma agenda anti-humanidade em andamento, Roberto? Eu vou um grande observador. What's next? Talvez se a gente fosse te definir, tu concorda com essa definição? Se a gente fosse dar uma qualidade para ti, é ter um incrível poder de observação. Claro, Pode vem ser, da a fé, gente observa, mas não estou sozinho, tem você, tem um monte de gente que, não é por isso que nós estamos juntos, mas eu observo sim. Usando esse grande poder de observação, tu acha que tem uma agenda por trás disso ou são meras coincidências temporais que se somam? Não é coincidência, eu vou olhar para vocês. Eu observando, eu vou observar fatos e depois eu vou interpretar os fatos. Então, primeiro fato estranho, eu tinha um tratamento que funcionava, fui ignorado. Eu só fui reconhecido quando o inglês provou. E olha que interessante, era para o estudo sair primeiro lá no hospital, no Vila Nova Star, com o IDOR. Eu não sei por que não aprovava isso, não aprovava aquilo, o inglês publicou antes. Então achei esquisito essa resistência, eu estava com uma solução, pô. E uma solução que eu já sabia que funcionava. Aí, que estranho, não é? Aí, o que acontece? Mesmo eu tendo a solução, apareceu aquilo que a gente sabe que hoje foi patrocinado pelo governo americano USAID, os checadores de fatos. Uhum. Primeira checagem de fato que eu tive foi, não é verdade que o vírus saiu de laboratório como afirma o médico em áudio. Aí a hora que eu, na ingenuidade, eles vieram falar comigo, eu falei, não, é o seguinte, eu acho muita coincidência, tem uma chinesinha que estuda inflamação pulmonar com vírus, está uma milha do mercado. Pode ter ocorrido um acidente. Agora, como eu não posso provar, eu digo que isso é irrelevante no momento. Aí qualquer coisa que eu falava que podia atrapalhar o medo, que podia atrapalhar o pânico, que é como a humanidade é controlada, é com medo. Isso não é de hoje, desde as religiões com a punição. Gosto, acredito em Deus, tudo. Mas desde as religiões, elas punham medo se a pessoa não saísse da linha, que o medo é o nível de controle e que a gente pode se livrar dele. Porque quando você percebe que você veio aqui para ser feliz, e eu tenho uma experiência de sair do meu corpo várias vezes, enquanto a minha consciência existe, o meu corpo está lá deitadinho, e não foi porque quase morte, não é isso, me aprofundo, quando eu vi estava fora, no quarto do lado. Aí, o que acontece? Eu sei que a consciência é eterna. E se você olhar Jesus, independente da religião, você pega uma inteligência artificial falando com Jesus, o Jesus fala, o que ele fala, a inteligência artificial fala do Jesus, é que Jesus quis ensinar isso para as pessoas. Está lá na Bíblia, nós somos Deus, e quis ensinar que nós temos essa capacidade. Mas como controla uma pessoa quando tem essa capacidade? Você controla com medo.
Aí tudo aquilo que podia causar medo, eu falei, olha, fiquem tranquilos, a imunidade natural, ela é espetacular. Então, eu, por exemplo, já estou aí na terceira pandemia, já estou aqui eu entro com no pescoço porque existe no 2º ano de medicina imunidade natural, imunidade celular. Chegador de fala, não é verdade que existe a imunidade natural? Peraí. Eu tenho experiência com imunologia, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado em imunologia. Como é que o cara vem falar isso? Isso é imunologia básica. Cansei de dar as entrevistas, é imunologia básica. Então, gente, ele está perguntando da agenda. Eu senti que tudo aquilo que atrapalharia o pânico, era rechaçado. E ninguém queria saber do tratamento. Ok. Aí passa outro assunto. Aí um dia eu fui no pânico, expliquei que eu achava que era uma vasculite, que eram partículas do vírus que quebravam. Um pouco depois, está lá registrado esse meu insight. Está registrado em entrevista, ainda bem. Aí vimos que a partícula que causava isso era spike. Muito justo. Aí eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada e era programado. Porque a hora que eles falaram que eles iam trocar a lâmpada virando a escada, que era pegar a proteína spike, a informação de como produz, nanopartícula, injeta, e aí, como diz o Caio Salvino, as suas células vão ser usinas de spike. E eu sei que a spike leva a trombo, já estava vendo o paciente há muito tempo. Eu falei, isso não está certo. Aí eu vi, não, isso não é sério. E a hora que eu vi também, no começo eu indiquei máscara, porque eu pensei que fosse só por perdigotos, o cara espirra. Depois, a gente achava no início, né? É claro, perdigotos transmite. Mas quando eu vi que era aerosol, e aí depois, gente, olha só, fato. Você não fez papel de bobo no avião, quando chegava o lanchinho, você abaixava a máscara, comia junto, aqui, depois levantava a máscara. Você não acha esquisito isso? Por isso que eu falo que eu quero que vocês observem ao seu redor para não sermos mais manipulados. A gente usou máscara na pandemia, sim. Todo mundo usou máscara. Mesmo o surfista, que foi tirado da praia, sozinho surfando, fala, mas eu tô de máscara, o surfista falou. Sensacional. Mesmo isso. E aí, na hora que eu vi, e outra coisa, gente. Um monte de gente usou máscara, não é? Todo mundo pegou Covid, com máscara ou sem máscara. Então você vê que já começa a ver que tem uma intenção de controle social. Outro fato. Eles davam passagem para Las Vegas, nos Estados Unidos, se você tomasse a vacina. Eles davam cerveja, eles davam drink, faziam promoções. Como se nós tivéssemos, leve 1 e pague 2. Ou pague 1 e leve 2. E a gente via isso acontecendo. Pera, por que empurrando? A gente via aquele Fauci, que eu logo de cara já quebrei ele quando eu vi que ele estava mentindo. Sim. Você toma vacina, você não precisa mais usar a máscara. Ninguém aguenta usar a máscara. Ou seja, a gente via uma propaganda maciça para vacinar. Graças a Deus, eu digo, não tinha uma uniformidade nos lotes. Tinham lotes que eram água destilada, tinham lotes que eram mais tóxicos. Tanto que tem um grupo lá na Dinamarca, ou na Holanda, que veio um lote que as fatalidades foram assim, uma coisa de 30% ou 40%. E lá eles estão fazendo um julgamento contra Bill Gates, contra Fauci, contra tudo. Esse julgamento existe. Não sei o que vai dar, porque as pessoas são muito poderosas. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter tomado água destilada também. Então, não é para ter medo quem tomou vacina, porque já foi. Já foi. Vacina já foi. Ah, mas vou ter mais câncer. Não, porque o que garante esse câncer é a proteína spike circulando. E eu acredito que esse aumento do número de mortes por todas as causas, é isso que está circulando. Que o pessoal está preocupado com a próxima pandemia, tem ganho de função, está preocupado com outros problemas, mas estão ignorando o principal. Esse projeto de diminuir a longevidade está em andamento, porque 1 em cada 4 pessoas está com essa síndrome.
Nos Estados Unidos, 1 em 4 bebês não tem mais bífidos. E os bebês vinham cheio de bífidos. Pelo aleitamento materno. Então, quer dizer, e a hora você vê que é uma proteína que, dependendo de onde ela vai, causa encefalite. Dependendo de onde ela vai, causa miocardite. Dependendo de onde ela gruda, diminui a imunidade. E aí você vê pessoas que caem no consultório com esses sintomas: cansaço, fadiga, alteração de memória. Mas aí passou por vários neurologistas, fazem eletroneumografia, não pega nada, então eles falam que é neuropatia de fibras finas. Aí eu trato só a minha neuropatia de fibras finas. Graças a Deus, porque é reversível. Eu vejo, nunca vi tanto doença do neurônio motor periférico. Eu sou clínico. Os caras caem lá porque diz que porque dá vacina, não sei o quê, vai lá com o Zebá. Aí o que acontece? Antes da pandemia, eu já tinha feito só 3 diagnósticos, um de ELA, 3 ELAs na minha vida em 35 anos de medicina. Agora com 39, esse ano eu já fiz 7 diagnósticos. Eu tive 4 no último ano. Para você ver, isso não é comum, mas a gente sabe o que causou isso. É o fator novo que entrou. Gente, não precisa ser nenhum gênio. Entrou a Covid. Olha como a gente já sabe, olha que legal. O que causa essa patologia? É a spike. Da onde está vindo esse spike? Da vacina fica difícil, apesar do Peter McCullough acreditar que ainda tem, porque tem um estudo mostrando que 3,3 anos e 2 meses, aí eles pegam o RNA mensageiro. Me lembro de eu falar da vacina no intestino. Então, o que acontece? Ele pega o RNA mensageiro, mas eu acho que o RNA mensageiro, quando ele inflama o intestino, porque ele é expresso nas células do intestino, aí eu tenho essa tese, eu não sei se é verdade ou não, mas como as células do intestino, o turnover é muito rápido, talvez lá a produção de proteína spike seja maior do que no neurônio que não se reproduz tanto. Então, eu penso nisso. E aí inflama. E quando está inflamado, já não tem bífidos. Se pega uma Ômicron, estou tudo especulando, raciocinando agora, ele já vai pegar um terreno fértil para se instalar aqui e ficar reservatório. Tá entendendo? E eu acho que se você repõe bífidos, eu quero entender por que o pessoal que só tomou vacina também melhora. Acho que se eu reponho com bífidos, é muito simplista essa análise. Mas eu tenho que explicar por que melhora. Eu queria até ver como é que você me explica. Porque gente que não tem lá o vírus replicando. Também replicando. queria saber o que está passando agora na cabeça do Dr. Ricardo. Não, ele é um gênio. E aí, quer dizer, as pessoas melhoram. Só que ninguém está falando, não existe promoção dessa síndrome pós-spike, que é pós-vacina e pós-covid. Ninguém fala nada e as pessoas estão morrendo. E um último para você falar da agenda, para concluir aqui. Saiu um estudo em ratas que diminui, a spike faz com que diminua 60% dos folículos. Para vocês que não sabem, a mulher já nasce com um número pré-determinado de óvulos para ter filhos. A spike em ratos diminui 60%. Então, diminui a fertilidade. Tem outro estudo dinamarquês, onde os pacientes eram da Tchecoslováquia, diminuiu a fertilidade em 36%. Tem outro estudo mostrando que diminui a produção de espermatozoide. Então, se você tomou vacina ou teve Covid e você não está com aquele seu desempenho de disposição de músculo sexual, com certeza você tem que dosar os seus níveis de testosterona e ver como estão. Então, você vê também que eles não agem só para gerar doenças. E olha a genialidade desses caras. 3, 4 anos depois da vacina, não, faz muito tempo. Ou após a Covid, não, faz muito tempo. Mas não, você vê dose de anticorpos quantitativos no sangue contra a spike. Quem pegou a Covid é 200, 300. O valor de referência é 36. Acima de 36 é reagente. Quem tomou vacina, que faz muito tempo, também cai os níveis de anticorpos, 300, 400. Quem está com esses sintomas é 1.000, 2.000. Então você vê que tem um estímulo Mas os constante. sintomas, eles vêm pela baixa das bifidobactérias. Então, vamos lá. O aumento de spike no sangue ocorre porque altera a permeabilidade do intestino e o que está se produzindo, se é o turnover da mucosa se replicando ou se é o vírus se replicando na bactéria, olha só o que vai, não é um leaky gut qualquer, é um leaky gut que vem de bônus uma spike circulando. E a spike é uma proteína que a gente nunca viu
ter tantas propriedades, e a tese nossa que eu coloco no estudo, inclusive, é que é uma vasculite, porque eu pego esses 5 casos, eu não respondi isso para vocês, de convulsão, por exemplo, esse da convulsão. Sabe em quanto tempo ela parou a convulsão dessa mulher que está descrito no estudo? Em 1 semana. Eu falei, pô, e agora? Não consegui mudar o microbiota dela. Por que ela parou de ter a convulsão? Aí tô lá meditando, né? Aí me veio a resposta, né? Vocês estão com curiosidade, mas é interessante. Já sei, ela tinha convulsão antes da Covid. Eu acredito que a spike é o gatilho para essa convulsão. Quando ela começou a tomar ivermectina e natoquinase, que sabidamente reduzem os níveis de spike, o nível de spike caiu e não tinha mais suficiente para gerar convulsão. 7 dias. Mas ela ainda estava cansada com alteração de memória. 45 dias depois, ela já tinha recuperado a memória, já tinha o cansaço, não tinha nada. Então, quer dizer, é muito interessante isso. E as outras, uma vasculite de pele, que deram corticóide e não melhorava, ela já tinha essa vasculite prévia na pele. Aí o que aconteceu? Ela tinha, mas era fraquinha. Depois da vacina, ficou mais intensa. Depois da Covid, ficou mais intensa. Davam um corticoide, não melhorava. Fizeram a biópsia. Deram um diagnóstico e que o embasamento é uma vasculite. Cessou a spike. Resolveu o problema dela. Então, a ideia que deixou os colegas muito empolgados é que pode ocorrer, eu tenho certeza que é isso, porque eu já vi centenas, e eu só publiquei 5 casos, e estou fazendo estudo em clinical trials. Aliás, se você achar que pode nos ajudar nesse clinical trial, você entra nesse projeto aí. E aí, o que... Não, ao vivo aí. Ao vivo, não, e vai entrar verba forte, ou de fora ou daqui, e para fazer esse estudo, vai ser um estudo não muito grande, vai ser com, acho que 20 em cada braço. Eu vou fazer um com antibiótico e outro sem. Eu quero saber se essa minha tese de fazer a terraplanagem, que você sugeriu, é o que está resolvendo. Mas o que eu vou contar é com o teu raciocínio crítico e com o teu vasto conhecimento nessas bactérias no intestino. Mas o que acontece? Esse caso, então, foi emblemático. Outro caso da pele foi emblemático. O caso de uma nevralgia do trigêmeo, que a mulher nunca teve, também sumiu, foi emblemático. É a hora que você vai estudar cada um deles, eu estudei cada uma dessas patologias que eles tiveram. Polimialgia reumática, por exemplo. Teve uma que era uma polimialgia reumática, ela mora no Havaí, mas me segue. Foi no reumatologista lá, o reumatologista deu um tratamento clássico, que é com corticoide, melhora a dor, mas ele fala, são 2 anos para melhorar. Ela falou comigo. Eu falei, começou quando? Não, começou depois que eu tive Covid. Eu falei, não, tem o dedinho da spike aí. Dei o tratamento. 3 meses depois, ela voltou lá no médico dela, ela estava praticamente sem dor, o cara falou que ia demorar 2 anos, e o cara reduziu a dose de corticoide de, acho que era 20, reduziu para 2 miligramas. E ela ficou boa em 4 meses. Ela é surfista lá, voltou a surfar. Porque ela, além disso, gente, não é que ela tinha só a polimialgia reumática. Ela tinha... Por isso que tem que ser, vocês que estão assistindo são médicos, tem que ser observador. Ela tinha alteração de memória, ela tinha fadiga, ela tinha as dores da polimialgia reumática, tanto faz qual é a causa. Mas por que a gente resolveu? A gente resolveu porque dessa vez, o que estava causando aqueles sintomas clássicos de polimialgia reumática não eram aquele que o reumatologista dela conhece antes da pandemia. Era devido a spike. E aí, tem um cara que não foi eu que defini spikeopatia, não. Tem um cara que definiu, o Guilherme Pett também já fala, mas eu acho mais elegante falar spikeopatia do que dizer síndrome pós-vacina ou síndrome pós-Covid, porque a gente tem que, nessa hora, evitar politização. Nós temos que, nessa hora, entender o que está acontecendo e tomar uma solução. Agora, eu repito de novo, eu me sinto Forrest Gump, porque foi uma solução tão simples e eu não conhecia nada disso antes. Não conhecia nada disso antes. Por isso que eu falei demais. Pergunta o que você quiser aí agora. Não, queria abordar um pouco do livro. Não, queremos que a gente vai aqui, a cabeça vai... eu tava pensativo também, né? Mas assim, eu acho que uma pergunta que o pessoal que tá escutando, o pessoal de casa é ótimo, né? O pessoal que está escutando ou nos vendo é pensando assim,
fadiga, falta de memória, enfim, todos esses sintomas. Quanto Quer ver um tempo... patognomônico? O cara tem tudo isso e um formigamentozinho na sola do pé. Esse é típico. Formigamentozinho na sola do pé. Sensacional. Mas quanto tempo depois da Covid a gente ainda considera a Covid longa? Eu não sei A relação. eu não sei o que definiram. O que eu sei é que a grande maioria, assim, não volta mais. Mas tive uma recaída, tratei, melhorou de novo. Eu não sei também se essa tese, eu vou botando no ar essa tese, se o RNA mensageiro ainda está na pessoa, eu trato aqui, dá uma equilibrada, mas depois volta. Então a gente não sabe isso. Por isso que o estudo vai ter um acompanhamento no dia 0, 60 dias que eu já vejo uma bela resposta, e 90 dias que 80% dos pacientes estão quase 100%. E vou fazer um segmento de até 180 dias, mas eu vou publicar já com 90 dias. E aí, a gente não sabe quanto tempo vai durar. Covid long é uma expressão para dizer que tem esses sintomas, e se tem Covid long e Covid, o que causa a doença é a proteína spike que causa vasculite, é porque tem proteína spike circulando. Da onde ela vem? Tem alguns outros reservatórios, mas eu não acredito que esses reservatórios, que é acho que no testículo, eu esqueci mais outro lugar que tem, que eu cito no meu estudo, que eu fiz uma pesquisa, agora não lembro. Mas com certeza, a gente tem que olhar a observação junto. Se existe outro reservatório, ele não tem o devido impacto nos sintomas. Isso tem tudo a ver com a biologia evolutiva do vírus. Porque a gente sabe que esse vírus foi modificado no laboratório, Sem dúvida. não há dúvida disso. Sem dúvida. Mas o background, o esqueleto dele, vem do sistema de cavernas subterrâneas da Indochina. E os coronavírus, em geral, evoluíram nos intestinos dos morcegos. Então, desde a origem evolutiva, ele sempre vai para o intestino, porque é a casa dele. Tanto que o intestino tem receptores para todos os tipos de coronavírus. Tem AMPEP para alfa-coronavírus, tem ACE2 para o nosso SARS-CoV-2, tem receptores para todos. Agora, o que chama atenção na jornada... Voltando para a agenda, mas vamos embora. O que chama atenção na jornada dos ebalos é que parece que ele, com a espiritualidade dele, ele atrai as informações. Com o grande poder de observação, ele consegue enxergar as informações que ele atraiu por causa da espiritualidade. E, no final, ele tem uma grande vontade de fazer diferença. Que é uma coisa do médico E de levar o bem. Resolver, né? É a humanidade. Tem também a questão humanidade, pragmática final. Exatamente. Então, que é algo de um grande clínico. Então, ele faz essa jornada. É uma pessoa completa. É uma pessoa. Não, nada disso também. Não, ninguém era sozinho. Eu aprendo muito com vocês. Mas é fantástico essa jornada, esse funcionamento dele. Acho muito interessante. Mas... Só para falar que em 1967, o coronavírus foi escolhido uma plataforma de bioweapon. Em 1967. A Moderna, para aquela agenda, para dizer que foi propositado, a Moderna patenteou a vacina em 1994. O Fauci patenteou o vírus de Wuhan no setor de warfare, já patenteou em 2004. Muito tempo antes. Esses ganhos de infusão vêm ocorrendo faz tempo. Outro fato, você vê o Bill Gates em 2015 falando que tinha muita gente no planeta e que um vírus poderia... sempre maquiando que poderia ser uma coisa boazinha. Então, gente, se existe uma agenda, existe. Ou seja, estava na agenda. Estava na agenda. Agora, a agenda está em andamento, está sendo ignorado esse quadro intestinal. Por isso que... Porque esse quadro intestinal que está causando essas mortes todas. E assim... E aí os cachorros, quando eles fizeram um experimento com os cachorros em 1970, os cachorros tiveram tanta diarreia, aquilo que você falou agora, que estava atrapalhando as indústrias de ração. Então pararam. E aí a Sabine Reisen, ela falou que ela só negativou do vírus nas fezes, porque aqui já estava negativo. E aí ela vai ajudar, esse estudo ela também quer fazer com a gente, vai usar o nosso material, aqueles que não se encaixarem nos critérios de pertencer aos 2 braços que a gente criou para a pesquisa, ela vai estudar a presença de SARS-CoV-2 nas fezes de todas as pessoas que participarem, para mostrar que isso é uma realidade. E nós vamos casar junto com bífidos ou não. E, Roberto, nós, como médicos, a gente tem o nosso papel, a gente precisa ter conhecimento disso. Mas as pessoas, como pacientes, o que elas já podem fazer na rotina delas, no estilo de vida delas? Existe algo que a pessoa possa lógico fazer? Que tem.
Lógico que tem, mas primeiro tem que arrumar o espírito. Primeiro você tem que se amar e dizer, não, eu quero viver e aproveitar isso aqui. Sem medo. Sem medo. O medo atrapalha. Então é o seguinte, nunca foi tão importante, sempre foi, mas nunca foi tão importante na humanidade cuidar da alimentação. Nunca foi tão importante na humanidade você fazer atividade física. Quando você transpira, sabia que você elimina spike? Porque é o mesmo sistema do leite materno que ela sai. Você transpira, você elimina. Nunca foi tão importante preservar hábitos. Nunca foi tão importante, já era importante antes, ter um sono restaurador. Então você tem que, reparador, você tem que aprender a se desligar. Você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos entram e dominam, mas tem esse negócio aqui, ó. E agora a inteligência artificial, que eu acho maravilhosa, mas eu tenho algumas críticas. O que acontece? As pessoas estão addicted e eles estão monitorando. Nós estamos evoluindo, a nossa espécie está evoluindo. Por isso que eu ponho o curso A Jornada dos Semideuses e o livro A Era dos Semideuses, que os semideuses vão ser aqueles que vão voltar para fazer a introspecção, pisar descalço na grama, tomar um banho de cachoeira, visualizar aquilo que quer, ficar longe disso aqui. Saiu um estudo no MIT, só para você falar da inteligência artificial. E tem que ver quem está atrás da inteligência artificial, que eu já conto um exemplo clássico para vocês. No MIT pegaram 2 grupos, deram um problema para esses 2 grupos, o grupo A e o grupo B. O grupo B podia usar a inteligência artificial, o grupo A não. O que não usou inteligência artificial demorou 8 horas para resolver o problema. O que usou, resolveram em 1 hora, a inteligência artificial. 7 dias depois, chamaram os 2 grupos, deram o mesmo problema sem inteligência artificial. O grupo que resolveu lá atrás, isso aqui eu já sei, põe 1 hora e entregou. O da inteligência artificial não conseguiu resolver. O que significa que é comum, e quem está por trás disso sabe disso, que é comum a gente largar um pouco. Quantas vezes você na sua vida, você só se mexeu porque a água começou a encostar, a água começou a subir. Então, e o recíproco é verdadeira. Você vai ficando, nunca esqueça um filme do Spielberg, que o pessoal, o planeta deles ficou inabitado por conta do clima, e o pessoal só ficava pedalando, assim, não pedalava nada, ficava parado assistindo uns vídeos e comendo. O pessoal foi engordando, era um desenho, aqueles desenhos tipo Pixar, e com osteoporose, porque não fazia exercício, não fazia nada, porque você vai se acomodando. Agora, eu tive um insight aqui sobre a agenda, e a gente fala muito de resistência insulínica, e a gente sabe que 80% dos americanos têm resistência insulínica, e que ela aí, né, é a chave para essas doenças crônicas. Inflamatórias, né? E a gente sabe que ela estava na agenda também, né? Eu vou te contar uma história, então. Agora, pensando, ela estava na agenda, porque foi toda uma questão de indústria alimentícia, né? de sedentarismo. Quando eu morei nos Estados Unidos, em 1991, eu acompanhei um cientista no Senado que estava preocupado com a internet. Estava preocupado com os estudantes pela internet. Porque ele falava, se o estudante quiser saber a distância da Terra à Lua, sai na hora. Mas muito mais importante do que isso é ensinar os estudantes como calcularam essa distância. Que aí quando ele fez isso, fui investigar como calcular o teorema de Pitágoras. Ele tem 2 lados conhecidos e um não. Mas aí o cara, poxa, isso aí já está desenhando. Aí eu entendi para que isso já era um projeto. Porque hoje eu estava lá com uma menina e a mãe. Aí eu fiz um seguinte comentário. E a mulher falou, mas eu olhei no Google, não é isso. Ou seja, eles alcançaram o objetivo deles, as pessoas não pensam mais. As pessoas não pensam mais. E aí, a hora que você vê que você estava falando essa história de agenda, quer dizer, a hora que você vê quem está atrás da inteligência artificial. Então, eu fiz um teste uma vez. Não foi eu que perguntei, eu mandei perguntar. Olha que louco. Quem é o Dr. Zé Barros? O Dr. Zé Barros é um médico que tem que tomar cuidado com as coisas que ele fala, porque... sabe, uma crítica que é muito criticado por algumas coisas, etc. Falei, porra, mas agora tá melhorando. Eu perguntei, escuta, você conhece o Dr. Zé Barros? É um ótimo médico. Pois é. Mas...
que significa? Quem está atrás da inteligência artificial, quando você começa a apertar muito ela é vaselina Uhum. e ela não afirma. Se vai de contra alguma coisa que eles querem programar vocês, não vai. Por isso que a melhor inteligência artificial é aquela que as pessoas de bem, eu conheço gente que está criando, as pessoas do bem estão criando para pegar fontes de dois lados, para entender o que realmente está acontecendo. E isso tudo está na agenda de manipulação. Então, e hoje o que eu mais vejo, o principal problema que eu vejo hoje, eu repito, é a falta de consciência médica, que existe um problema frequente, que é o leak gut específico do Covid, e que, na minha ótica, é isso que está aumentando todas essas doenças que não existiam antes. Aquilo que do RNA mensageiro, que logo de cara causava, a gente sabia que era direto. Mas agora, 3, 4 anos depois, é porque está circulando. Se tem sintoma, a gente sabe o que causa. Olha que lindo, é a Spike. Está circulando. Gente, que aula, hein? Não, imagina. Aula de Spike, aula de espiritualidade, né? Então, assim, Sensacional. já vamos te convidar para ir tomar um chimarrão conosco no Rio Grande do Sul. Ele disse que aparecia lá. Que ia aparecer para caminhar lá na orla, em Porto Alegre, porque eu só tô trazendo coisas de hábitos saudáveis. O chimarrão que a gente sabe, né? O Relax Paraguasienses, que Não, é esse trabalho ótimo. que você faz é importantíssimo hoje. Esse trabalho que você faz é conscientizar hábito. Porque quem não se amar vai evoluir. Quem se amar vai ser evolução da espécie de controlar a realidade com pensamentos. Perfeito. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar problema. a nossa conversa. Vamos agradecer nossos patrocinadores. E a gente vai agradecer, porque gratidão Eu é quero, muito importante. então eu quero o seguinte, quando eu for lá, nós já vamos ter publicado o nosso estudo e eles vão ter colaborado muito na discussão. Ah, boa. Com certeza, com certeza. Fui convocado. É isso aí, ao vivo. Então tá, vamos agradecer. Eu tô sem palavras, porque foi assim, foi uma conversa tão boa. Que legal que vocês Eu vou gostaram, agradecer né? por ti, se tu Gostamos tá sem muito. palavras. Vai lá, por favor, agradeço. Agradecer a Biome Hub pelos exames de precisão, parceiros desde o início, e Cienza, farmácias de manipulação. E agradecer a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Pessoal, comentem, compartilham, inscrevam-se no nosso canal. Acendam aquele alerta, Exatamente. deem o like, todas aquelas coisas. Tem like? Tem like. Tem like também. Doutor Roberto, muito obrigada pelo teu tempo, Imagina, é um prazer imenso. pela tua presença. Não tinha como negar o convite do Ricardo. Ah, obrigado, me sinto honrado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.